TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu, sempre trazendo entrevistas, irmãos que obtiveram da parte do Senhor uma graça, uma reconstrução familiar, algo importante que Deus mudou dentro dos seus corações, para que você possa também receber essa graça de Deus, né? Essa esperança de que Cristo Jesus, Ele muda vidas. Cristo Jesus faz a diferença quando nós abrimos o nosso coração, deixamos Ele entrar, deixamos Ele trazer os princípios e obedecemos a sua palavra. A gente desfruta de muita paz, muita liberdade que só Jesus Cristo pode trazer para as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Luciele Dornelles, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Ela tem uma grande experiência com Deus, um encontro com Cristo que mudou a sua vida, e hoje a gente trouxe ela aqui para que ela possa contar para nós um pouco, né, daquilo que Deus realizou na sua vida. Tudo bem, Luciele? Tudo bem, Elisama? Deus abençoe a todos, né, que estão escutando o programa. Luciele, conta para nós em que momento assim que você teve um encontro com Jesus, que esse encontro com Cristo, ele não tem ninguém que sai dali, né, indiferente. E o que aconteceu, né? O que estava acontecendo na tua vida quando Jesus entrou dentro do teu coração? Bom, o Senhor, né, começou a bater na porta, né, do meu coração, da minha vida, né. Foi no momento em que eu e meu esposo, a gente estava, né, no último do vício do álcool e das drogas, né. Eu fazia uso do álcool, né, fumava bastante, bebia muito, e meu marido usava drogas também. Então a gente estava vivendo uma vida assim muito triste, sabe? Mas a gente estava numa cegueira, né? Quem tá nessa vida, quem vive e passa por isso sabe, né? Que é uma vida assim de escuridão, mas tu não consegue enxergar que tu tá na escuridão, né? Então ele passou por um processo de internação, ele chegou num ponto que ele não se aguentava mais, né, do uso das drogas, e ele pediu para ser internado, né? Então, e eu fiquei aqui fora. E é tão triste assim, porque enquanto ele estava se tratando pelo vício do álcool e das drogas, eu achava que o problemático era ele, que o usuário era só ele, né, que eu não era tanto, né, a gente nunca acha que é demais, né, que tá fazendo tudo certo. E então eu segui minha vida aqui, né, vivendo meus dias, trabalhando, e continuei a beber, usar álcool, né, e minha vida foi só se afundando no álcool, e ele se tratando, se recuperando, e eu aqui me afundando, né. E a família dele começou, né, ela foi apacentada, né. Aí foi o irmão Marcelo até que auxiliou, né, meu sogro e minha sogra, né, a encontrarem ao Senhor. Então, eram 3 caminhos, assim, o William estava se tratando para as drogas, eu estava me afundando e a família estava se reerguendo, né, com o Senhor. E eu não queria fazer parte disso, eu era muito dura, né, porque eu julgava muito meus sogros, porque eu achava assim, eles não vão conseguir mudar, né, eles estão tentando, mas aquilo ali é só de fachada, né, eu era muito julgadora, né. E então eu segui minha vida, assim, afastada deles. E nesse tempo que o William ficou internado, eles foram se reestruturando, né, para honra e glória do Senhor, né. Abriram um discipulado na casa deles, me convidavam, aí de vez em quando eu participava, né, assim, só para não dizer que eu não estava, né, buscando, né. E muito dura, eu era muito resistente à palavra do Senhor, eu me lembro. Mas você tinha alguma questão, assim, algum preconceito, ou simplesmente Não, pra ti aquilo, assim, não era um caminho pra seguir? eu achava que aquilo ali era uma bengala que eles estavam usando, entendeu? Eu não conseguia ver Cristo, eu não tinha sido tocada ainda, entendeu? E na tua vida você nunca teve, assim, uma experiência com tentar buscar Deus em outros lugares? Sim, eu busquei, eu achava que eu tinha uma fé. Eu cria, né, num Deus, mas eu era católica, mas não era aquela católica praticante, né? Então, nunca ia à missa, nada, era só aquela coisa em casa mesmo, mas nem tinha noção de Bíblia. Era muito pelo que a família vivia, sabe? Então, minha mãe, onde falavam que tinha uma cura para alguma coisa, minha mãe me levava. Então, eu percorri religiões africanas, espiritismo, tudo que é coisa que minha mãe achava benzedeira, um monte de coisa que minha mãe achava que tinha solução para o problema dela, eu ia junto. Então, eu cresci nesses ambientes, né?
Mas eu fui muito enraizada na religião, né, da Umbanda, essas coisas assim, sabe? Eu fiquei muito tempo lá aprisionada. Então a gente buscava, mas não era o Cristo, não era Deus, a gente não tinha a realidade, eu não tinha realidade de quem era Jesus Cristo, de quem era Deus. Era uma pessoa, para mim era um ser que podia me dar o que eu queria. E quando ele não me dava, eu me frustrava. Então era uma coisa muito vaga, muito vazia, né, a realidade de Cristo. Então eu não tinha fé o suficiente para buscar alguém que eu nem sabia que existia direito, sabe? Eu não tinha realidade do que era ser, sabe, uma cristã, uma integrante do corpo de Cristo, né, de ter uma experiência com Deus, eu nunca tive, sabe? Depois, quando eu fui encontrar o Senhor, que eu me batizei, né, que minha casa foi escolhida, que, né, que glória, olha, eu agradeço muito ao Senhor porque Ele fez na minha vida. Depois que eu comecei, né, a ouvir as palavras, né, as mensagens de edificação, né, ter um encontro com o Senhor e buscar na palavra dele, que eu fui realmente ver o quanto assim eu perdi tempo na minha vida, né? Mas eu creio que tudo é um tempo, né? Tudo tem tempo debaixo do céu, como diz na palavra, né? E eu fui ter esse encontro com o Senhor depois que ele saiu da clínica, porque daí eu me fui obrigada, né, a participar junto com eles, porque ou eu ia escolher, ou eu ficava na minha vida, né, afundada no álcool, ou eu lutava pelo meu casamento, né? Então, até 2 dias, eu nunca me esqueço que 2 dias antes do William receber a alta dele na clínica, eu continuei bebendo. Aí ele saía dia 12 de setembro de 2015 e dia 10 de setembro eu pensei assim, pá, hoje eu vou ter que beber o último dia. Olha pra te ver como é que é a mente da pessoa, né? Fica transtornada. Eu pensei assim, vou ter que beber hoje, porque agora por causa do William eu não vou poder beber na minha vida. Olha que horror, que a gente fica aprisionado nesse vício, né? E ali eu bebi. E aquilo com uma revolta porque eu não ia poder beber de novo. E eu não conseguia enxergar o que o álcool tinha feito com a minha vida e com o meu casamento, sabe? Eu fui ter realidade realmente quando o William saiu da clínica, que ele era outra pessoa já, sabe? Lá ele conheceu a palavra do Senhor. Lá também ele foi, né? Glória a Deus, o Senhor tocou ele lá dentro da clínica já, né? Para ele ter as experiências com Cristo. Então ele começou a me trazer para esse mundo, entendeu? Eu comecei a participar daí dos grupos, meio durinha ainda para ver, né? Até onde ia aí, eu achei que eu não sentia firmeza. Eu tinha muita falta de fé. Então eu não sentia firmeza que a gente ia se firmar na igreja. Eu achava que aquilo era um fogo de palha, como se fala. Né? Porque a gente vivia uma vida assim, nas nossas famílias, assim, a dele, a minha, envolvida com álcool, com bebedeira, com festas, com carnaval. Então eu não conseguia uma vida diferente daquilo, porque aquilo eu conhecia a família do William e por 8 anos era essa vida que eu conheci, né? Então, para honra e glória do Senhor, assim, o Senhor fez maravilhas na nossa família, né? E depois daquilo, nos grupos, eu comecei a me soltar mais, a abrir meu coração pro Senhor, né? Porque eu achava que Deus tinha o poder de mexer em mim, fazer tudo na minha vida sem eu fazer nada, sabe? Eu achava que era um bonequinho que Deus podia melhorar minha vida. Aí você não passe de mágica que Deus vai transformar. Claro que ele tem esse poder, né? Mas ele quer que a gente se volte para ele, né? Que a gente abra o nosso coração, né? Que seja a decisão tem que partir da gente, né? De Deus fazer a obra, né? Isso eu fui aprendendo participando dos grupos familiares, dos cultos, né, lendo os materiais, né, que eu comecei a entender qual é o propósito de Deus na minha vida, na minha família, né? E então o encontro com o Senhor foi depois assim que o William saiu da clínica, né? Porque eu era bem endurecida para a obra do Senhor mesmo. E Luciele, como foi para ti essa libertação dos vícios, né, do álcool? Porque para muita gente isso demora muitos anos, né? E como você falou assim, a gente fica tão enganado que pensa que aquilo ali é um mundo real e maravilhoso e não enxerga o que aquilo está fazendo até com a própria saúde, né? As consequências que traz, que geram problemas familiares, né? Divisões e tal. E como foi para ti, assim, como que Deus foi te libertando? Foi aos poucos? Foi instantâneo? Como foi? O vício do álcool, foi aos pouquinhos, assim, mas foi mais rápido, sabe? Porque eu tinha o vício do álcool e do cigarro, né? E pra mim foi mais difícil do cigarro, ser liberta do cigarro. Mas o do álcool, assim, foi uma questão que eu decidi optar por tentar parar sozinha, sabe? No começo eu pensei, eu tenho que parar por causa do William. Mas eu não tava conseguindo resistir àquela decisão, sabe? E sozinhos a gente nunca vai conseguir decidir, sabe? E manter essa decisão, sabe? Então eu comecei a orar pra Deus, a pedir pra Deus, sabe? Porque me dava muita vontade de beber, sabe? Tinha finais de semana mesmo e eu olhava pra ele, sabe? E me dava aquelas vontades, dava uma aflição, sabe? Porque eu pensava assim que ele não tinha o controle. Que eu conseguia beber socialmente, mas era mentira. Porque, né, eu nunca ia conseguir beber socialmente.
eu ia me afundar de novo. Então aquilo ali, Deus sempre usava ele para me colocar, sabe? Me manter na decisão e através das orações, sabe? Eu comecei a aprender a orar, sabe? Para me libertar desses vícios, pedir para Deus me manter, sabe? Afastada, para me não cair por causa dele, né? E por causa de mim também. E como tu falou, afeta sim o nosso corpo, sabe? Afeta a nossa família, né? Minha família... Eu cresci num ambiente de alcoolismo também, né? E no começo eu não queria, na minha adolescência eu não queria fazer parte deste mundo, né? Ah, não, minha família era assim, eu não quero seguir esse caminho. Só que em função de amizades, né? Pra te não ficar afastada, sabe? Tu vai se moldando, né? Exatamente, sabe? Eu não tinha, assim, nunca fui criada, assim, num ambiente familiar, assim, cristão, né? Como eu falei. Foi sempre buscando Cristo, buscando preencher o vazio em religiões. Então a gente nunca foi alicerçado, assim, sabe? Eu sempre tive uma boa educação, sabe? Natural. Mas cresci nesse ambiente e na adolescência que eu fui me envolvendo com álcool, né? E com cigarro também. E depois pra mim, quando eu comecei a entrar na igreja, foi em 2015, ali eu já parei de beber, né? Por causa do William. Mas o cigarro eu demorei 2 anos ainda pra me libertar. Foi mais forte pra mim, assim, né? Porque eu tinha muita ansiedade. Então eu fumava mais por conta da ansiedade. Eu ficava ansiosa, eu fumava 2 carteiras por dia às vezes, né? E isso aí acabou prejudicando. Eu tive gastrite por causa da bebida, né? Eu misturava bebida com cigarro, chimarrão, só coisa, né, que desgasta o nosso estômago. E eu fui várias vezes internada aqui no hospital por conta, né, dessa gastrite, tive bactérias, né? E mesmo depois, na vida da igreja, eu continuei indo para o hospital com várias crises assim do estômago, de muita dor, muita dor. E aquilo tudo era, eu sei que era espiritual, mas também foi decorrência, né, do uso do álcool, né, e do cigarro. Foi me afetando, mas o cigarro foi uma experiência muito tremenda que eu tive de libertação, porque ontem eu estava comentando com alguns irmãos, né, sobre jejum, e eu lembro que tinha épocas que eu jejuava e fumava no mesmo dia. Aí eu consagrava meu jejum todo fumando, não comia, mas fumava, né. Então, né, na ignorância, assim, sabe, porque não era intencional, né. Mas era um esforço, né? Esforço, né, mas eu não conseguia parar de fumar. E eu lembro que tinha cultos nas quartas, e aí numa quarta-feira... Só que eu tinha um cronograma na minha cabeça. Eu fumava, mas não dia de culto. Dia de culto eu não podia fumar. Aí acabava o culto, eu ia pra casa, chegava em casa, eu fumava. E aí eu lembro que teve uma quarta-feira que eu saí do culto e fui pra casa. E naquela quarta eu fumei em casa, sabe? No caminho eu já fui fumando pra casa, né? E aí aquilo me deu uma coisa muito ruim dentro de mim, sabe? Que eu de ter ouvido a palavra do Senhor, né? E claro, a gente sempre ouve, mas aquele dia algo tocou dentro de mim, sabe? Cristo tocou dentro de mim, que já bastava aquilo, sabe? Pra mim. Diferente. Tocou diferente. E aí no caminho eu já fui fumando, mas aquilo já foi meio estranho. Daí eu comentei com ele, amor, tô me sentindo estranho, uma coisa aqui dentro, eu não sei dizer o que é. Aí eu olhei, o senhor quer falar contigo alguma coisa? Digo, mas o que será, né? O que será? E fumando, o senhor fumando. E aí eu sei que cheguei em casa e aí comecei a orar pro senhor me mostrar o que estava acontecendo com aquilo, sabe? O que o senhor queria comigo. E aí eu fui pro chão, fui pro joelho e eu pedi e Deus só falou comigo que era pra me parar com aquele cigarro, sabe? Que não tava me fazendo bem. E aí eu orei pro Senhor, clamei, pedi misericórdia pra Deus e eu nunca tinha pedido pra Deus pra me parar de fumar, sabe? Eu tive muitas tentativas de parar de fumar por conta minha, sabe? Eu dizia pro William, não deixa eu comprar mais cigarro, me faz mal, me dói a barriga e tal. Cortava cigarro, fazia uma cena, sabe? Chorava que eu não queria mais aquilo pra mim. Mas era tudo natural, na força, sabe? Na força da alma. E nunca tinha pedido, clamado pro Senhor pra parar de fumar. E aí nesse dia, nessa noite, eu cheguei e me ajoelhei pro Senhor e disse que eu não queria mais aquilo pra mim, né? Pedi ajuda pra Deus, que sozinha eu não estava conseguindo. E eu lembro que eu deixava daí a carteira de cigarro sempre em cima da cozinha, assim. E eu olhava para aquilo e me dava vontade, eu não fumava, sabe? Eu ia para a palavra. Eu ia para a palavra, abria nos salmos. Eu até passava vontade de fumar, eu orava. Aí daqui a pouco passava, sabe? Aquela ansiedade, aquela vontade, sabe? Então foi uma experiência muito boa, assim, que eu tive dessa libertação. Glória a Deus. Tem muitos irmãos, né, que Deus está fazendo, né? E Deus já concluiu essa obra, que é Deus fazer a libertação, né? E você falou sobre a ansiedade, né? Você sente assim que Deus já operou bastante no teu coração, como Deus foi trazendo também? Porque eu acredito muito assim que os vícios e tudo que a gente tem, na verdade, porque a gente quer
não sabe como lidar com os problemas internos que a gente tem, né? Seja de depressão, de angústia, de ansiedade. E a gente procura esses recursos, né, para tentar trazer um pouco de alegria para o nosso coração. Mas quando Jesus entra, ele vem com alegria, né? E daí não precisa mais dessas outras coisas. E é o que eu falo, assim, Jesus é um pacote completo, né? Que nem eu falo, né? A presença do Espírito Santo, assim, te completa em todas as áreas, né? E eu tive, acho que demorei mais, assim, a me render, assim, pela dureza de coração, porque eu podia ter sido liberta muito tempo atrás, sabe? Mas eu creio que Deus sabe de tudo, né? O tempo para cada coisa. E é como tu falou, né? Muitas vezes as pessoas que são usuárias de droga, de álcool, né? Elas são muito julgadas, sabe? E eu creio que Deus fez acontecer isso na minha família até para eu não julgar como eu julgava antes, porque eu achava que o usuário de drogas escolhia essa opção. Ai, tudo tu tem uma escolha, porque eu achava que eu tive a opção, né? Porque me ofereceram drogas também, eu nunca quis aceitar. Não meu marido, né? Mas outras pessoas, né? E eu achava que então a pessoa só ia usar se quisesse, né? Que era uma escolha. Como eu tive essa escolha de não usar, eu achava que todo mundo tinha essa escolha, mas não é uma escolha assim, hoje eu quero usar droga, eu quero entrar nesse mundo. Não é assim, né? É uma busca que a pessoa, né, acaba indo assim, uma escolha errada, mas é para buscar, para preencher algo no seu coração, como tu disse, né? Algum trauma, né, que não sabe lidar. Uma carência. Carência, exatamente, para preencher esses vazios, né? Então eu vejo assim que eu tinha muita ansiedade, né? Eu tinha muita ansiedade porque eu queria que as coisas mudassem, mas não ia ter quem podia mudar, né? Era uma coisa muito louca. Eu queria que as coisas mudassem na minha volta, mesmo na vida da igreja. No comecinho eu lembro que eu não estava satisfeita, não estava conformada com a minha vida, mas eu não me dobrava para o Senhor, sabe? Então, conforme foi passando o tempo, que eu fui vendo assim que as libertações dos vícios, né, que Deus fez na minha vida, era só o começo que Deus tinha para mim. Porque como é importante também os testemunhos dos irmãos, sabe? Tu ouvir assim as maravilhas que Deus faz na vida das pessoas e que não se limita só numa libertação de um vício, sabe? Eu comecei a entender o que era a cura interior, porque eu não tinha só problema de vício, eu tinha problema de muitas coisas dentro de mim. Eu era uma pessoa amargurada, era uma pessoa muito fechada, sabe? Uma pessoa de poucos amigos mesmo, assim, sabe? Eu selecionava quem era, sabe, meu amigo, quem não era, porque eu tinha muita falta de confiança nas pessoas. Isso vem da infância mesmo, sabe? Eu era muito fechada, então o caminho que eu fui me achando, assim, para me moldar, para fazer amizades, eu fui fazendo, foi beber, foi fumar, sabe? Mas eu quero deixar um recado, assim, para quem passa pelo vício do cigarro, assim, que não é fácil, sabe? Mas é uma decisão assim que é tu e Deus. E eu lembro que eu tive um colega que me ajudou bastante do meu serviço, que ele fumava, também usava drogas antes de se converter. E ele é de outra denominação. E aí o que ele falou tocou bastante no meu coração, que ele me via fumar, né? Daí um dia ele chegou, né? Deus usou ele para falar comigo assim, falou assim: "Lu, vou te falar uma coisa, assim, não quero que tu fique brava comigo", porque eu era bem fechado, né? Mas assim, ó, sabe o que me ajudou a parar de fumar? Ele falou. Porque Deus um dia falou comigo e falou assim: "Cara, como é que tu consegue dividir o meu Espírito Santo com essa fumaça aí dentro?" E aí ele me olhou e falou assim: "Tu é tão bonita, tu é tão nova. Não divide mais o teu Espírito Santo, que é tão lindo, com essas fumaças nojentas dentro de ti", sabe? E aquilo ele falou de um jeito bem alegre, bem carinhoso, assim, mas me endureceu tanto dentro de mim, sabe? De o que ele quer se metendo na minha vida, né? Assim, me endurecia, assim. Mas depois de noite, assim, eu fui chegando em casa e comecei a ter realidade, sabe? O que eu tava fazendo com o meu corpo, sabe? Com o meu corpo natural, com o santuário, né? Que nós somos nós, né? Então, as pessoas também, né, falavam que fazia mal, mas a gente não consegue enxergar. Mas eu creio que muita oração, sabe, para tipo, poder parar com o vício, seja qual for, sabe, não só de fumar ou beber, mas até de outras coisas que te fazem mal, de tu julgar teus irmãos, sabe, dessa amargura que ainda tem no corpo de Cristo, de rejeição. Isso aí tudo tu tem que buscar em oração, sabe, essa cura, sabe, tu pagar um preço de oração, porque tudo isso faz mal tanto como um vício, né? Esses pecados, né, interior que a gente tem, pecados de ego, fazem tão mal quanto, né, um vício de um cigarro ou de uma bebida. Então a gente tem que orar para Deus fazer essa obra de libertação, né? Verdade. E Deus pode, né? E cada vez mais a gente vê tantos irmãos tendo essa graça do Senhor de ter libertação, tanto das coisas de fora, né, que a gente faz, como no íntimo do nosso coração, que lá só Cristo enxerga, né? Às vezes a gente quer esconder ou a gente até tenta colocar uma máscara, né? Mas Deus, ele enxerga
todos nós como nós somos por dentro e por fora, né? Ele sabe as intenções do nosso coração, as motivações, sabe até por que a gente tem os vícios, né? E Deus, ele traz essa cura. Então você pode colocar diante do Senhor, como a Luciele falou, né? Que Deus, ele cura, ele restaura todas as coisas, né? Como ela falou, Jesus é um pacote completo, né? E faz algo maravilhoso no nosso coração. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos e aguarde, né? Janela do Céu.